Boa tarde, eu sou o professor Carlos, da Escola Cora Coralina. Eu dou aula no Ensino Fundamental 1 e coordeno o projeto Pé Unesco. Hoje, na série Cora Entrevista, teremos o prazer de conversar sobre religiões afro com o professor Renato Santos Silva. O professor Renato, ele é doutorando em Ciências Humanas da USP e é iniciado Orixá Ossain. Queremos lembrar que essa série de entrevista, ela faz parte do projeto Pé Unesco e da cátedra doutora Zilda Arnes, de formação de professores, alunos e comunidade. Para nos auxiliar nessa conversa, nós teremos a participação do professor Paulo de Filosofia. Professor Paulo, dê um alô para a gente aí, tudo bem? Tudo bem, professor. Eu agradeço muito aí o convite, né? Agradeço também ao professor de antemão, aí, o professor Renato, de ter dado esse tempo da vida dele para estar aí nos ajudando e nos ensinando aí com o que ele tem de melhor, que é o conhecimento, né? E o professor Brasílio também, que vai nos ajudar aí nessa entrevista, né? E espero que seja algo de muito proveito, né? Tenho certeza que será. E vamos adiante aí, Carlos. E temos também o professor Brasílio, né, professor? Professor de Filosofia. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, professor Carlos, professor Paulo, professor Renato. Um grande prazer ter o senhor conosco, né? Para a gente aprender um pouco mais sobre as religiões afro. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. E eu queria agradecer também a professora Morgana, que está na parte técnica, né? E sem ela, com certeza, esse programa não sairia. Tá bom? Professor Renato, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Dispor aí do seu sábado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua trajetória enquanto acadêmico, né? E a sua trajetória religiosa. Tá bom? Tá certo. Quintino, professor Brasílio, professor Paulo, professora Morgana, é um prazer. Agradeço demais o convite e eu espero que a gente consiga trocar bastante ideias aqui e que as religiões de matrizes africanas possam, de alguma maneira, com essa nossa aula, alcançar mais próximo, né, a diminuição dos preconceitos, porque passa pela informação, né, a princípio é isso, e também pela experiência e a convivência com pessoas que são da religião, né? Mas antes de começar a falar sobre as religiões de matriz africana, eu vou falar primeiro da minha formação acadêmica, né? Eu sou formado em História, bacharelado e licenciatura, né, na universidade que eu estudei eram cursos separados, então eu fiz o bacharelado e depois fui fazer a licenciatura em outra unidade, né, da Universidade de São Paulo, e depois eu fiquei um pouco afastado dos estudos acadêmicos e trabalhei com comércio junto com a minha família, fui comerciante durante 8 anos, mas eu nessa época já dava aulas, né? Só que eu dava aulas como voluntário na rede Educafro. E depois eu comecei a retornar para a universidade naqueles cursos de extensão que a universidade promove, né? E em um desses cursos eu conheci algo que se chamava como pedagogia griot. Griot é um contador de histórias africano que as histórias que ele conta organizam politicamente a sociedade na qual ele está inserida. Então, são histórias ancestrais que organizam a ética, a política, a economia, todas as dimensões das sociedades, né? Portanto, uma figura essencial. E a pedagogia era baseada na forma como esses griots transmitem experiência, né? Então, esse era o mote do curso. E eu fui fazer esse curso. E aí, nesse curso, eu me inspirei, né? Eu me inspirei para voltar para a universidade, porque eu descobri que eu poderia fazer estudos que estavam relacionados à minha própria história, à minha própria vida e à minha relação com o mundo, e não necessariamente um objeto de estudo que estava afastado da minha experiência. Então, quando eu descobri isso, eu me envolvi com o programa Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que é um programa interdisciplinar que tem um apelido que é Diversitas, né? Que funciona na Casa de Cultura Japonesa, onde eu fiz o mestrado.
Meu mestrado foi estudar um pouco, fazer uma etnografia, que é uma análise bem aproximada, bem próxima, né, da casa de candomblé na qual eu me iniciei, que eu frequentava, continuo frequentando, e na qual eu me iniciei. Então, meu trabalho foi enfocado na comunidade da qual eu participo como adepto, né? Então, isso já trazia uma certa estranheza para as pessoas quando eu contava, né? Eu estou estudando algo que tem a ver comigo, mas assim, tão próximo, a ponto de eu estudar minha própria comunidade, né? Porém, eu não estudava toda a comunidade, todos os aspectos dela. Eu estudava a questão da produção de conhecimento e a transmissão de conhecimento na comunidade. Ou seja, como a educação funciona para essas comunidades que são baseadas na oralidade, né? Professor, desculpa interromper. Qual a conclusão que você chegou na sua pesquisa? Certo. Então, a minha pesquisa pretendia analisar uma produção audiovisual que eu iria propor para a comunidade. Então, eu propus para a comunidade uma produção audiovisual para ir para o YouTube, na qual, nessa produção, haveria aspectos que eles consideravam importantes da produção de conhecimento. Então, o trabalho era negociar isso. A minha intenção era como os tabus religiosos, dos segredos do candomblé, que é um dos fatores de ter tanta desinformação com relação ao candomblé, é o fato de que é uma religião cujo o segredo tem uma importância ritual, inclusive, né? Então, a gente produzimos mais de 6 horas de produção audiovisual, em formato de documentário, e que nunca conseguiu alcançar o consenso da comunidade para ser postado publicamente. Ele só alcançou o consenso para ser usado internamente. Porém, nunca foi aceito que ele fosse publicado para qualquer pessoa, né? Então, a conclusão que eu obtive era que, em algumas tradições de candomblé, né, a questão da imagem, sendo a imagem do sagrado ser veiculada para multidões que não são iniciadas ou mesmo não têm a fé naquela crença, não tem interesse algum. Não há interesse nisso, né? Porque não é uma religião proselitista e também a história já nos mostra que, assim, dar exemplos de outras formas que se dá, é pela convivência. E a imagem seria superficial demais. Então, a conclusão daquela pequena comunidade foi essa, né? De que o mundo virtual ele pode acontecer, só que existem meios corretos de se fazer a inserção nesse mundo. Gravar imagens que acontecem dentro do terreiro não é algo interessante para aquela comunidade. Porém, hoje, se você digitar no YouTube Candomblé, você vai ter uma infinidade de materiais audiovisuais de outras comunidades que tiveram uma concepção diferente com relação a isso. Bom, continuando, depois quando eu entrei para o doutorado, eu fiz o meu doutorado, estou fazendo o meu doutorado pensando religião dentro da escola. Então, eu estou pensando em intolerância religiosa, né? E como essa intolerância religiosa pode atrapalhar a implementação da Lei 10.639, que é a lei que obriga que as escolas públicas e particulares de todas as modalidades de ensino ofereçam a história e cultura africana e afro-brasileira, né? E depois ela é atualizada pela Lei 11.645, de 2008, que inclui cultura indígena, né? Mas eu trato da cultura afro-brasileira, porque candomblé é afro-brasileiro, ele não é africano. E candomblé é só uma das muitas religiões de matrizes africanas que existem no Brasil, que é um país continental, né? Professor Brasílio. Bom, muito interessante a história, né? Deve ser um trabalho bem bonito mesmo, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor, que é assim, o que mais te atraiu na religião afro? Uhum. Então,
eu fui evangélico, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiquei com vontade de entrar na igreja evangélica e entrei. E aí eu comecei a andar com a minha vizinha, que era evangélica, né? E ela começou a me levar, vamos dizer assim. E eu fui. E aí depois eu descobri que a minha família, por parte de mãe, eram evangélicos afastados, que eles falam. E por conta desse meu retorno, eles acreditaram que aquilo era um sinal de Deus, que eu, muito novo, tinha retornado sem ninguém levar, e começaram a voltar para a igreja. Então eu tive esse momento de formação, então eu sei o que é ser evangélico, eu sei que evangélico não é tudo igual, eu sei um pouco sobre as diferenças entre as várias vertentes religiosas, eu sei a diferença entre pentecostal e neopentecostal, que hoje em dia é muito importante essa diferença para o momento político que a gente vive no Brasil. Então, tudo bem. Aí eu me afastei da igreja evangélica, principalmente por uma questão da sexualidade, porque eu sou um homem gay e isso não era aceito dentro da igreja evangélica. Então eu comecei a me sentir cada vez mais excluído. Eu era alvo de não é racismo que se fala, né? Mas enfim, discriminação por orientação sexual. Então, eu não me sentia mais bem naquele lugar e saí. Né? Só que eu passei um bom tempo sentindo falta da espiritualidade, que eu sou esse tipo de pessoa, que tem uma espécie de necessidade pela espiritualidade, né? E depois de muitos anos, eu descobri que o meu namorado na época, atual marido, tinha um conhecido muito próximo que era pai de santo e que estava reabrindo a casa porque ela estava em luto. Porque no candomblé a gente faz luto de 1 ano quando o pai de santo ou a mãe de santo morre. Então fica 1 ano a casa fechada, né? E aí a casa ia reabrir. E eu fui nesse dia, nessa reabertura, que era uma festa de Exu e Pombogira, que são entidades que originalmente são cultuadas na Umbanda, né? Ou no Candomblé Angola, e são as entidades que são mais demonizadas, né? No espectro da linguagem, vamos dizer assim. Quando você fala Exu, as pessoas já pensam em diabo. Quando se fala em Pombogira, as pessoas pensam em diabo, numa espécie de diaba feminina, né? Por quê? Porque elas foram informadas pelo neopentecostalismo, dono de canais de televisão e rádio, e editoras e jornais, né? Que veicularam essa informação por décadas, né? E que já vem de um histórico da Igreja Católica, que também veiculava isso, a demonização de algumas entidades que são divindades africanas, já vem de, que nem eu conversei com o Quintino, de séculos, né? Se a gente for olhar desde os primeiros viajantes que fizeram aqueles relatos de viagem, que foram para a África, eles eram ligados à igreja, quando eles viam os assentamentos de Exu, assentamento é o lugar onde se cultua a entidade, né? É como se fosse um altar. Os assentamentos de Exu tinham chifres, porque era animalizado, metamorfoseado, né? Não sei como é que se fala essa palavra direito, mas é assim, representava a força que está nos animais que têm chifres, né? E eles viam aqueles chifres e relacionavam ao diabo, que foi, inclusive, constituído com chifres só na Idade Média. Né? Antes da Idade Média, nem mesmo o diabo cristão tinha chifres. Né? Mas, enfim, aí foi feita essa relação e, desde então, existe essa demonização, né? E aí eu fui numa festa que era essa festa, para essas entidades, que para quem é da religião não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com diabo, não tem nada a ver com essa cosmologia cristã, né? E foi aí, em 2010, mais ou menos, 2009, mais ou menos, que aconteceu isso. E desde então eu não parei mais de ir. Aí eu me iniciei na religião em 2014. Então, esse ano, fazem 7 anos que eu sou iniciado. Né? Sempre na mesma casa e sempre com o mesmo pai de santo. Que é Babalorixá, né? O nome que a gente usa, Babalorixá. Pai de santo é um nome, digamos, que a cultura nacional tem
né, mais tradicionalmente, mas o nome certo, entre aspas, no candomblé é Babalorixá. Se for falar da nação Queto, né, porque candomblé tem várias nações. Tem Queto, Angola, Jeje, que são cada uma diferente da outra. Perdão, eu gostaria de aproveitar essa sua fala aí, justamente para falar dessa questão da linguagem, né? É utilizado no rito do candomblé e das religiões de matriz africana uma linguagem apropriada, né? Durante o rito, essa linguagem é utilizada e é uma coisa homogênea, em todas as vertentes se utiliza essa mesma linguagem, ou não, ou tem diferenças entre os segmentos, Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, e assim, o Candomblé aqui na nossa, ou as religiões de afrodescendentes aqui no Brasil e no Haiti, por exemplo, tem uma diferença na linguagem e no próprio rito, e assim, pensando também na ideia de que a linguagem é um instrumento de dominação também, né? A gente poderia colocar aí que a própria religiosidade e essa relação de se utilizar essa linguagem como algo sagrado, né, e não profano, que é utilizado no rito, é um ato de resistência também do povo preto, né, aqui no Brasil e na América Latina? Sim, a linguagem ela é mantida de acordo com a nossa memória. Então, os ritos eles mantêm suas línguas tradicionais e que muitas vezes os significados já vão se perdendo no tempo. Porém, os sons vão se mantendo de alguma maneira. Ou seja, por exemplo, no candomblé queto, se utiliza a língua iorubá. Porém, a língua iorubá, que é utilizada ritualmente no candomblé queto, nem sempre corresponde à língua iorubá moderna, tradicional. Perdão, moderna. Ou seja, há uma diferença entre a língua tradicional e a moderna. Né? É como se fôssemos pensar grego tradicional e grego moderno. Assim, é mais ou menos nesse nível. Ninguém fala iorubá tradicional. As pessoas que falam em iorubá, elas falam em iorubá moderno, que é bem diferente. Porém, uma pessoa que fala iorubá moderno consegue ler e interpretar muita coisa do iorubá tradicional. Mas, para que ela fale no iorubá tradicional, ela precisa estudar também. Precisa pesquisar, compreender. E é isso que em geral, a gente faz no decorrer da nossa formação. Né? Estuda muito o iorubá para conhecer um pouco como ele é utilizado ritualmente. E cada vertente das religiões de matrizes africanas tem uma língua base diferente. Né? O banto, por exemplo, que é a língua base do candomblé de Angola. E vai variando, né? De região para região. E também existe muita tradição em língua portuguesa, especialmente na Umbanda. Então, as cantigas que a gente ouve de religiões afro que são em português, em geral, ou são da Umbanda ou são da Angola, que é uma vertente do candomblé que foi muito enraizada aqui no Sudeste, e esse enraizamento data do século XVII, né? Que é muito anterior à constituição do candomblé queto, por exemplo, em Salvador, que data do 19. Né? E assim, nas pesquisas assim mais avançadas, vão dizer final do 18, mas 17 não. Né? E os bantos já estavam aqui no Sudeste no 17, e o candomblé Angola já estava se constituindo, portanto, houve muita adaptação, houve muito tempo para essa adaptação. Então, o português ele existe no candomblé de Angola e também, especialmente na Umbanda, né, da qual eu não consigo falar muito porque eu não conheço quase nada, né, por enquanto, porque eu conheceria como estudioso, né, porque eu não frequento, mas eu ainda não tive tempo muito de estudar Umbanda, porque só candomblé já é um mundo inteiro, né, de coisas para estudar. Mas o que eu posso dizer é que na Umbanda tem muita língua portuguesa. Agora, a questão é a ressignificação que se faz dessa língua.
porque é a língua do opressor, vamos dizer assim, né, que nem o senhor colocou nesses termos, podemos dizer que sim, né? Mas quando uma cantiga de Umbanda utiliza a palavra diabo para dizer, para questionar a maldade do diabo, por exemplo, que isso é um pouco comum até na Umbanda, dizer assim, o diabo não é isso que você pensa, não. Você está achando que ele está querendo te enganar, ele não tá nem aí para você, ou então pode ser que você consiga a ajuda dele e tal. Por que existe isso na Umbanda? Foi justamente para ressignificar essa ideia que vinha de fora. Então assim, vocês estão falando que a gente é do diabo? Não tem problema. Não tem problema, porque para nós diabo não existe mesmo. Então a gente vai aqui brincar com essa palavra. Sabe? Então, existe uma tradição, digamos assim, de ficar ressignificando a língua portuguesa, os conceitos que são caros, né, a uma cosmologia cristã, ressignifica, né, para trabalhar. Isso tem muita cara de Exu, que é o orixá mais famoso, né? Por quê? Porque as religiões neopentecostais praticamente que cultuam ele, né? Porque ele está o tempo todo na boca dos neopentecostais, né? Mesmo que seja demonizando, né? Se um dia todos os terreiros acabarem, Exu vai continuar vivo nas igrejas neopentecostais, né? Porque ele é convidado sempre para dar entrevista, né? Para dizer o que ele está fazendo na vida da pessoa, o que está deixando de fazer. Ele é expulso, mas semana que vem ele volta. Então é complicado, né? Olha só, esse livro chama-se Exu, The Divine Trickster, que seria numa tradução assim, o trickster é aquela pessoa como que faz piadas, que faz enigmas, como um bobo da corte, só que de bobo não tem nada, que brinca com você para querer te ensinar alguma coisa. Essa característica do orixá Exu você vê, ó, ele tem duas cabeças, tá vendo? Olha, nessa interpretação. Mas, ó, esse livro, olha o tamanho desse livro. São só de imagens e possibilidades sobre Exu, né? Então, veja. Olha as diferenças, né? Ó, ferramentas de Exu, né? Que são modos como se constrói isso, os altares, né? Olha, muito característico de Exu na África, né? Sempre o masculino e o feminino andando juntos, e isso é bem diferente do que a gente imagina quando a gente fala Exu com uma pessoa que não conhece nada, né? Ó, por exemplo, isso aqui é um simbolismo de Exu, né? Só que as pessoas veem isso e pensam no tridente do diabo. Só que elas não sabem que isso aqui significa terra, água, ar e fogo. Os 4 elementos da natureza. Né? Por quê? Porque ele é quem conversa com a natureza e diz o que a natureza ajuda a gente a entender o que a natureza está dizendo para nós e vice-versa, né? Enfim. Professor, existe alguma relação entre a religião afro e a indígena? Eu acredito que, em termos de cosmologia, você pode fazer comparações que são muito interessantes. Por exemplo, o candomblé e as religiões afro em geral são religiões iniciáticas. Ou seja, você precisa se iniciar. Né? Existem várias maneiras que se chama essa iniciação, né? As pessoas chamam de fazer o santo, e na Umbanda falam deitar para o santo, raspar a cabeça. Tem várias expressões que significam se iniciar. Né? As culturas indígenas também têm seus processos de iniciação.
E há iniciações que são específicas para determinados tipos de pessoas que vão cumprir papéis religiosos dentro da comunidade. Isso no candomblé também tem. Nem tudo é para todo mundo. Né? Há rituais que são específicos para pessoas que vão cumprir papéis específicos na sociedade. E a gente está chegando, eu acho que no elemento principal. Né? Uma outra característica que é muito comum, né? Entre as religiões, e é que falar a palavra religião é muito complicado, mas enfim, as culturas indígenas e as culturas de matriz oral afro-brasileiras, né? Que é a questão da aprendizagem pela experiência e a questão da aprendizagem pela convivência. Né? Você não aprende lendo nos livros, porque o que se espera que você saiba, o livro não consegue ensinar. Porque não são informações. São posturas, modos de vida, modos de ser e de estar. São performances completas de estar no mundo. Tem a ver com o seu corpo como um todo, não apenas com o intelecto. Tem a ver com várias outras coisas. Né? E isso é muito típico da cultura indígena e é típico da cultura afro-brasileira também. Pois não? Eu queria perguntar, você está falando a questão da aprendizagem, né? Eu queria saber como que a religião afro, porque eu concordo com a teórica e a questão pragmática, né? Eu queria saber como que a religião afro, ela pode contribuir com essa construção, né? Que sujeito a gente está falando? Certo. Né? Da aprendizagem está falando. Na construção de uma concepção de conhecimento e de educação, é isso que você está dizendo? Desculpa, porque na verdade... Porque se a gente for pensar, Aristóteles define o homem como corpo, alma e espírito, né? Então, essa parte divina é constituinte do nosso ser também, né? Então, a gente tem tudo isso, o psicológico, a questão do espírito, né? Eu queria até incluir aquela questão, se a gente pode chamar de espiritismo, e se isso conflita com a filosofia afro, né? Da religião afro. E, ao mesmo tempo, que o senhor explicasse um pouquinho para nós essa questão, né? Do aprendizado de ser, né? Dentro da religião afro. Como que eles veem tudo isso? Tá. Então, Brasílio, primeiro que nós consideramos que o corpo ele não está tão separado assim do espiritual, né? Digamos, né? Separar corpo, alma e espírito, ok, faz sentido, né? Mas só para explicar algumas coisas, porque a gente não tem tanta essa divisão, né? O nosso corpo, ele, em alguns determinados momentos, ele é sagrado. Em alguns determinados momentos rituais, o meu corpo é tão sagrado quanto seria o meu espírito. Né? E eu, na Terra, sou a própria divindade. Em alguns momentos específicos rituais. Certo? Então, assim, o meu corpo é sagrado. E o meu corpo é a própria divindade. Então, isso é muito interessante. Porque isso não é comum ter esse tipo de cosmologia, né? A não ser quando você pensa assim, quando os cristãos recebem o Espírito Santo, né? Que tem aquela ideia de que são cheios do Espírito Santo, e aí então eles estão emitindo uma energia sagrada que está ali, muito próxima, está ali no corpo, né? Mas o candomblé, ele também tem isso, né, esses momentos, mas que eles não são incontroláveis, como seria assim, uma vontade apenas da divindade de vir quando ela quiser. Não, a gente tem também a condição de convidá-la. Fazer tudo. Não quero te cortar, desculpa, só para fazer o esclarecimento. Então, na religião afro, essa unidade corpo, alma e espírito se dá apenas no ritual e apenas no evento religioso.
né? E a busca do cristão, né? Como o senhor está falando do Espírito Santo, essa busca dele, eu não estou falando de todos, né? A gente pode destacar algumas pessoas. É uma busca de uma integralidade o tempo todo, né? Então, o senhor acha que isso é uma utopia ou isso ou é uma realidade? Porque me parece que na religião do candomblé isso não é possível. Isso. Porque, como você falou, né? Porque enquanto o senhor está na religião, o senhor é a divindade em pessoa, né? Então, eu penso também que o evangélico, enquanto ele está com o Espírito Santo, ele também é a divindade em pessoa, né? Então, essa relação é a mesma. Agora, a minha questão é essa: se tem essa unidade só lá dentro do rito, ou se o senhor tem uma prática cotidiana de buscar essa unidade 24 horas por dia. Uhum. E porque eu penso também a fé, eu não sei se o senhor concorda, como uma razão consciente. Uhum. Ou na religião afro, é apenas uma questão intuitiva, de uma fé de sublimação, né? Não sei se eu posso chamar assim. Entendi, certo. Então, aí a gente chega na terceira característica que eu ia terminar, aquele ponto sobre a comparação entre religiões afro e indígenas. Por quê? Qual que é o objetivo final? Por isso que a gente não gosta de chamar de religião, prefere chamar de cultura. Por quê? Porque o objetivo final é que você se torne alguém que abençoa a sua comunidade. Portanto, não pode ser algo que tem hora certa para começar e para terminar. Né? Tem que ser algo que é constantemente perseguido. Para nós, uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem um caráter que foi construído por ela própria, pela sua relação com os seus ancestrais e com os seus mais velhos, de modo que seja um caráter saudável. E que ela seja saudável para a sua comunidade. O que significa isso? Traga prosperidade, traga paz, alegria, saúde para si e para a comunidade. Esse é o objetivo. O objetivo é esse. Agora, quando eu falei que meu corpo é utilizado pela divindade e, portanto, de um ponto de vista semiótico, eu sou a própria divindade dentro de um rito, isso fica lá. Porém, eu carrego a responsabilidade de ser essa pessoa que, quando a comunidade precisar estar próxima da divindade que eu represento, eu seja uma pessoa digna de receber a divindade, de ser o representante da divindade. Você percebe? Você está livre, porém nem tanto. Porque você tem uma responsabilidade que é com a comunidade. Né? Para dizer assim, nossa, mas espera aí, o Renato de Ossan está fazendo isso? Está vivendo assim? Né? Não que a gente tenha uma visão sobre a vida que seja muito fechada, né? Essa noção de pecado nossa não existe, mas existe a noção de certo e errado que a gente deve ou não fazer, mas é muito individualizada. Tem coisas que eu, Renato, não posso fazer. Porque a minha cabeça foi constituída de uma forma e a influência das divindades nela é de uma maneira específica. Então, portanto, eu não posso, por exemplo, eu não posso beber. Eu não posso beber. Mas quase todos os meus irmãos bebem. Não faz mal para eles, mas para mim faz. Né? Então, essas regras, elas nunca são taxativas. Uma ou outra. Né? E inclusive, essa falta de ter regras que sejam para todo mundo, a não ser essa regra de você fazer bem para sua comunidade, isso causa muito conflito quando a pessoa entra para dentro da cultura da afro-brasileira, porque ela vem com uma concepção católica, né? Porque a gente tem base católica, né? Por mais que a gente não seja católico, a nossa base formativa é católica, né? Então a pessoa vem com um olhar tentando defender certo e errado, e às vezes não consegue compreender certas dinâmicas, certas nuances. Né? Por exemplo, as religiões afro-brasileiras são as religiões que mais têm lideranças assumidamente LGBTQIA+. Assumidamente, né? Se a gente for falar
não assumido, talvez a Igreja Católica também esteja boa aí no ranking. Mas assumidamente... Perdão, eu entendi a sua resposta aí, achei bem interessante. Eu queria pegar esse gancho aí para perguntar uma coisa. Existe um sincretismo religioso entre as religiões de matriz africana aqui no Brasil e a própria religião católica também? Existe algo que a gente possa, se é que eu posso dizer, um sincretismo religioso entre essas duas religiões? Existe, né? Existe muito isso, muito forte. E que vem sendo revisto há umas boas décadas, né? Então, existe, por um lado, um histórico de sincretismo, né? E esse histórico de sincretismo não pode ser visto apenas como uma estratégia de sobrevivência, porque ele não é apenas uma estratégia de sobrevivência. Ele tem esse lado, né, que em alguns lugares, em algumas situações, a gente preferiu chamar Ogum de São Jorge, para que a gente sofresse menos perseguição religiosa, porém, as religiões de matriz africana, elas são aglutinadoras, e elas não são proselitistas nesse sentido de que esse Deus existe, esse não existe, esse é falso. Esse aqui é o correto e esse aqui é o errado. Não. Se há pessoas cultuando a divindade, ela existe. E se ela faz bem para as pessoas, ela existe e é boa. Por exemplo, em África, não se cultua mais de um orixá em uma região. Ou a região cultua o orixá Oxum, ou cultua o orixá Ogum, ou cultua o orixá Obaluaê. E há o interdito das pessoas não poderem nem saber como que são os ritos de outro orixá, de tanto que não faz sentido para eles. Com o desenvolvimento de uma espécie de imperialismo, né, do reino de Uidá, já começou lá em África, isso o professor Parece, nesse livro aqui, explica, né? O Rei, o Pai, a Morte. Luiz Nicolau Parece, que eu indico bastante esse professor, que ele tem um trabalho essencial sobre a história do candomblé, né? Que ele vai falar da religião vodun na antiga costa dos escravos na África Ocidental, né? Os voduns, que também são chamados de inquices, que também são chamados de orixás, mas que são entidades diferentes. Por quê? Porque cada região vai ter a sua, por mais que tenham correlações. Então, esse sincretismo, ele sempre está baseado em elementos que são parecidos de divindades, que são diferentes. Então, assim, a divindade da água doce da região da Nigéria pode ser comparada à divindade de água doce da região da Angola, mas que não são a mesma. Tem nomes diferentes, formas de cultuar diferentes, porém podem ser sincretizadas. Então, isso já aconteceu lá em África, e quando da escravização e a necessidade que as várias pessoas de vários povos diferentes, africanos, escravizados, que foram por estratégias do colonizador separados, juntados, proibidos, permitidos, então assim, bagunçados, né? Para quê? Para justamente não haver possibilidade de constituição de comunidades, né? Para que ficasse mais difícil para os escravizados promoverem resistência e mais fácil para os colonizadores controlarem. Então, famílias eram separadas, quem era da mesma língua não ficava junto. Então, o que se fez como estratégia de resistência? Criou-se quilombos, por um lado, né? Mas também criou-se comunidades religiosas, e que elas aceitavam a divindade que vinha de outra região e que a pessoa, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Mas eles foram percebendo, essa divindade aí se cultua com a água doce, com respeito à água doce, a partir da água doce, do rio, da cachoeira,
Ah, então ela se parece com essa outra divindade aqui, que também tem essas características. Ah, e qual é a divindade brasileira, então, que também tem essas características? Ah, uma santa que foi encontrada no Rio. Que o dia dela é daqui 3 dias. Então, é assim que se constitui o sincretismo. E não simplesmente porque uma necessidade de resistência, mas porque a própria dinâmica da religião permite isso. E que está tudo bem, então, portanto, acreditar em Oxum e Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada no Rio São Francisco. Sabe? Mas são entidades diferentes. São divindades diferentes. Porém, houve um processo de reafricanização, que foi lideranças importantes do candomblé dizerem: não vamos mais chamar as nossas divindades pelos nomes dos santos católicos. A gente vai nos separar dessa relação. Então existe também, né? Então não é uma coisa ou outra, elas acontecem concomitantes. Existe também um processo de reafricanização que parte do candomblé considera importante. Por quê? Porque, principalmente da década de 30 para cá, o Getúlio Vargas elevando as religiões de matriz africana, especialmente o candomblé, à cultura nacional, faz parte da cultura nacional, faz parte do que somos. Então, a partir desse momento político, há um interesse em olhar para o candomblé como algo puro que veio da África, o que é uma construção, é uma ideologia. Não diz a realidade. O que tem de real é as divindades são africanas. Isso é fato. Foram os pretos escravizados que trouxeram, isso é fato. Então, portanto, sempre será uma religião de preto e de preta. Isso é fato. Agora, o que não é fato? Que existe a candomblé na África. Isso não. Né? Por conta de todos esses processos que eu estou contando aqui. Então, quando o candomblé vira cultura nacional, ou seja, os pesquisadores olham e falam assim: não, isso aí é a melhor contribuição que a África nos trouxe, em termos de religião. É a mais pura, é a mais próxima de uma essência da negritude. Percebem? Que vai entrar para dentro do nosso mito da democracia racial, vai entrar para dentro do nosso rio da mestiçagem brasileira. Então é aqui, ó, que está o que deve ser valorizado da negritude. Quando acontece isso... Só interromper. Isso é uma visão ideológica. Isso, uma construção ideológica. Uma construção totalmente ideológica, né? Que vem com o Estado Novo. Que eles param de perseguir, Quintino. As décadas, o início do século XX é perseguição. É terreiro sendo invadido, é polícia pegando... Ué, tá aí nos museus. Estão até hoje nos museus o que eles retiraram das casas de candomblé da década de 20. Só que aí quando entra a Revolução do Estado Novo, enfim, desde 30, quando entra Getúlio Vargas, vem outra concepção de cultura nacional. Uma concepção que vai investir no que o Gilberto Freire deixou lá explícito no Casa Grande Central. E nesse mundo, nesse novo Brasil, o candomblé tem lugar. Aí é uma visão mais liberal em detrimento de uma mais conservadora, é isso? Não entendi. Como assim? A visão anterior a Getúlio, a gente pode pensar assim: você tinha uma visão conservadora, né? Sobre cafeicultores, a cultura conservadora. Com a ascensão de Getúlio, você vai ter o quê? Uma visão industrialista e uma visão liberal. Isso. Você acha que isso está associado a esse pensamento? Sim. Sim, eles começam... Isso, eles começam a pensar, né, Quintino, que como nós vamos fazer, nós enquanto país, vamos fazer a assimilação da população negra. Eles param de dizer que eles querem embranquecer o Brasil. Né? As políticas higienistas, elas vão dando lugar a uma política de valorização da mestiçagem. Que ainda assim é uma política de embranquecimento, mas não é mais tão genocida.
Ela é menos genocida, mas ela é muito criticada décadas depois. Por quê? Porque é nesse momento que se cria o mito da democracia racial. Só que o mito da democracia racial, ele deságua num lugar que o movimento negro não gosta, que é o lugar de dizer assim, olha, o preto de pele clara vale mais do que o preto de pele retinta. Professor, como é que é pós-morte na religião afro? O que acontece depois que a pessoa morre? Vai para onde? Existe inferno? Uhum. Me conta um pouquinho sobre isso. Tá, então eu vou te contar, Brasílio, do que eu sei, porque assim, que nem eu estava te dizendo, no candomblé a gente só aprende muitas coisas depois que a gente faz a nossa finalização da iniciação. A iniciação dura 7 anos, né? E ela finaliza num ritual muito complexo que você faz quando você tem 7 anos de iniciado. Eu já completei os 7 anos cronológicos, mas eu ainda não completei o ritualístico. Então, tá, até aqui, professor, o que você pode nos dizer? Até a sua experiência, né? A partir da minha experiência, sem querer falar em nome de uma liderança de candomblé, que eu não sou, né? Não existe inferno e também não existe um céu para onde a gente vai gozar de uma vida de acordo com a vontade divina, vamos dizer assim. O céu, ele é para a massa primordial, vamos dizer assim, da vida espiritual. Então, uma vez que você foi para o céu, você perdeu sua identidade. Então, você não tem mais a identidade que você tinha no plano terreno. Só que o plano terreno, ele é dividido em plano espiritual e material. Então, existe um mundo espiritual que está dentro de nós e ao nosso redor, cuja espiritualidade pode ser vivida e vivenciada pela matéria. Então, quando você morre, você ainda pode se manter nesse plano espiritual que mantém relações com o mundo material. E é disso que a gente está falando quando a gente fala em ancestrais. Por exemplo. E quando que um ancestral ele pode ser liberado, digamos assim, para ir para o céu, ou seja, deixar de existir sua identidade? Quando na Terra, a sua memória já está totalmente estabelecida. Então, para nós, o que é um ancestral? Um ancestral é alguém cuja memória deve ser lembrada, porque importa para a sociedade, para a comunidade. Os japoneses fazem isso. Os japoneses têm altares para suas ancestralidades dentro de casa e alimentam diariamente. Perdão, professor, a gente poderia fazer uma analogia ao shintoísmo, então? Os kamis do shintoísmo? Uhum. Que você faz, cultua, venera, ou até mesmo tem rito de agradecimento aos kamis, que pode ser uma pessoa, né, que já faleceu, como a gente deu exemplo lá na nossa outra entrevista, né, professor Carlos, com o professor Rogério lá, de um professor universitário que morreu, mas era uma pessoa tão importante para a comunidade, que há um templo, né, shintoísta, em que mesmo as pessoas que não são seguidoras da religião, quando ingressam na faculdade, vão até lá para fazer um agradecimento e também pedir que tenha um bom curso, né, lá na faculdade. Seria algo semelhante aos eguns aí na religião de matriz africana? Os eguns são um culto separado do candomblé, né? Por motivos religiosos e políticos, há muito tempo atrás o culto foi separado e disseram quem vai cuidar do candomblé não vai cuidar de culto a egum e vice-versa, né? Então o culto a egum é um culto muito restrito, inclusive só para homens, né? E egum significa esse ancestral que está em terra, né? Esse ancestral que está em terra de fato é o espírito do morto, que a gente pode dizer, né? De fato é o espírito do morto, o egum. Já você falar em ancestralidade é mais do que isso.
Porque o orixá também pode ser considerado sua ancestralidade, apesar de ser um ancestral divinizado. Né? Agora, qual a diferença entre a espiritualidade de um ancestral e de um egum? Isso é muito difícil de você dizer, né? De que é feita a matéria dos espíritos, né? Isso é muito difícil. A gente entraria aqui num debate que eu não sei nem começar, né? Mas o fato é que existem, para nós que somos de candomblé, orixás que são divindades relacionadas à natureza, que então são energias da natureza, e também aqueles que são divindades que são ancestrais divinizados, como, por exemplo, reis, que foram tão importantes, que foram cultuados de geração em geração em geração, e que se constituíram como divindades, né? E que frequentam até hoje suas comunidades. Então, existem esses dois tipos de orixás, né? Os que são elementais, digamos assim, e os que são ancestrais divinizados. Professor, me dá uma informação. Você falou da questão da sexualidade dentro da igreja pentecostal. E na igreja e na religião afro? Primeira coisa, como é que se dá a questão da sexualidade? E segundo, na igreja católica, na pentecostal, né, no judaísmo, você tem uma hierarquia. Mulher não pode ser padre. Madre, né? A mulher, hoje tem algumas que podem ser pastoras, né? E na religião judaica, ela não pode ser rabino. Então, existe toda uma hierarquia e o papel masculino e o papel feminino. E na religião afro, como é que fica a questão da sexualidade e da divisão de papéis? Certo. Olha, professor Carlos, esse tema, ele tem uma tradição, que eu vou falar um pouco, e também é um tema em disputa dentro da religião hoje, é um assunto quente, vamos dizer assim, né? Essa questão da divisão de papéis. Mas se tem que é uma religião matriarcal, originalmente, né? E essa ideia de que é uma religião matriarcal, ela foi muito destacada com o trabalho de Ruth Landes, A Cidade das Mulheres, que é uma antropóloga que veio estudar candomblé no Brasil. Porém, essa tese, ela é contestada, né? Existe também vertentes que dizem que não é uma religião matriarcal. E que, inclusive, em África era uma região patriarcal. Olha o nome, olha o título do livro. O rei, o pai e a morte. Então, há um pouco de perguntas a se fazer com relação a isso. Mas o que é o fato? O fato é que nenhuma outra religião tem mais mulheres em seus cargos de sacerdócio mais alto. Então, é uma religião que empodera mulheres pretas. E isso é fato consumado. Né? Não há nenhum tabu com relação a isso. Não há nenhum tabu com relação a homossexuais serem pais de santo, por exemplo. Há muitos, inúmeros. Né? Já, porém, há tabus para transexuais viverem sua transexualidade dentro do candomblé. Na maior parte das casas, isso é um problema. Porque eles consideram que há uma essência masculina e uma essência feminina que vive na carne, no útero. Vive no útero. Não é uma essência espiritual, é uma essência da carne. E que causa certos interditos. Mas isso está sendo questionado, né? A nossa história política que a gente tem vivido hoje, do jogo político dos transexuais e das transexuais dentro do próprio movimento LGBT, que tem garantido visibilidade, né, cada vez maior, isso também tem impactado a sociedade como um todo, inclusive a religião. Então, a mulher tem visto, digamos assim, suas posturas com relação a isso, né? Agora, outro interdito, por exemplo, que existe entre homens e mulheres no candomblé é a questão dos atabaques, né? Tocar atabaque é para homens,
Ogãs. Tanto que um dos principais blocos afros brasileiros, que é o Ilu-Obademi, a origem do Ilu-Obademi é de um inconformismo de mulheres de candomblé e não poderem tocar o atabaque dentro da religião. E elas promoveram, então, a constituição de um bloco na qual elas podiam tocar para o orixá Xangô, que esse é o nome do bloco, Ilu-Obademi, mulheres que tocam para Xangô. Professor, eu queria voltar um pouquinho só uma questão que o senhor colocou, que é o seguinte, né? Que é a questão da materialidade do espírito. Aí o senhor me corrige. Eu penso que a vida, né, que o espírito, ele é uma inteligência, né? O Freud nos diz que a psique se divide em 3 partes, né? O id, o ego e o superego, né? Aí eu queria que o senhor me esclarecesse, na religião afro, né? Como que é essa questão da inteligência? Porque a relação que a pessoa, que o ser humano tem com a sua divindade, eu acho que está muito vinculada à questão das intenções, né? Se uma pessoa ela tem uma cultura, por exemplo, menos esclarecida, eu acho que fica mais distante aquela questão que o senhor colocou da dignidade da pessoa, né? Que seria a plenitude, né, do que nós somos enquanto amor ao próximo e etc. Né? Então, eu sei que é meio complexa a questão, mas simplificando, é isso. Nós temos essa divisão da psique, né? Onde o id é o meu inconsciente lá, as minhas ideias mais selvagens e distantes da minha consciência, né? Esse superego que é a minha moral, que é o meu pai, e o ego que ele vem para satisfazer esse id, esse inconsciente. Então, a religião afro, então ela está mais vinculada, né, também a essa questão das intenções, e aí fica a questão da cultura, né, que eu coloco para o senhor, né, uma pseudocultura, etc., e como que essa questão da inteligência dentro da religião afro. Tá bom. Enquanto respeito às divindades, né? Porque às vezes ele pode pedir, ter uma fé que ele tem uma necessidade que não contemple aquilo que o senhor privilegiou, que é a dignidade, que é o amor ao próximo, que é, inclusive, a quebra de tabus e preconceitos, né? Olha, Brasília, eu vou te responder a partir da perspectiva da religião e do sentido de pessoa dentro da religião, tá bom? Porque eu não vou conseguir trabalhar com os conceitos que você trouxe do Freud, mas eu acho que a gente vai conseguir dialogar mesmo assim, tá bom? Em primeiro lugar, a pessoa não é individualizada, né, como um sujeito dono da sua própria consciência e, portanto, autor e único responsável pelas suas ações, tal qual a modernidade impôs para o mundo. Então, você ser uma pessoa nascida na modernidade e ser de candomblé já é uma contradição em si. Né? Então, você tem que viver com essa contradição. O mundo te ensina a ser de um jeito e a religião te ensina a ser de outro. Por que eu falo isso? Porque nós somos muitos. Por candomblé, nós somos muitos. Então, toda a divindade e toda a ancestralidade que tem influência sobre a minha vida, ela tem influência direta sobre a minha vida e sobre as minhas ações e atitudes. Só que eu sou total responsável por elas. Né? Mas, o que eu quero dizer é que, para nós, há abertura para sermos múltiplos. Então, a questão da autoria de si, ela é muito relativizada dentro da noção de pessoa do candomblé. Por quê? Porque uma pessoa pode ter, por exemplo, um orixá de cabeça, que é o principal, que é o Ossan, por exemplo, no meu caso. Eu sou de Ossan, que é um orixá da cura, da mata.
Ele tem uma energia que tem a ver com a cura e com a mata. Ele é um orixá que parece alguém que fica lá recluso, que quer cuidar das suas plantas, quer cuidar da sua natureza, num lugar onde nem o sol toca. E eu também tenho um orixá que é Yansan, que é um orixá dos ventos, que é uma guerreira, que teve 3 maridos, que teve 9 filhos, e que é uma líder de comunidade, e que é uma mulher que ninguém pode segurar. Ela é a ventania, ela é o búfalo e a borboleta. Todos os elementos que levam a essa coisa do não controle e da força. A borboleta, ela bate as asas, nem ela sabe para onde ela vai, né? E apesar da leveza, é incontrolável. O vento, ninguém pode guardar, né? E o búfalo é esse representante dessa força, dessa energia, que é um dos poucos animais que o leão tem medo de chegar, né? Então, vejam como são diferentes. E estão convivendo em mim. Então, eu sou as duas coisas. E também existem outras possibilidades, por exemplo, Exu e Pombogira, que são outras divindades que a gente também cultua, né, e que não são vistos como orixás. Então, digamos assim, um pouco diferente, abaixo, né, para o candomblé está um pouco abaixo no sentido da sacralidade, está mais próximo dos humanos, né. O Exu e Pombogira tem tudo a ver com essa coisa da energia selvagem em nós, dos desejos. Então, se é tempo de cultuar Exu e Pombogira, é tempo de cultuar desejo. E isso é sagrado, sabe? Isso é sagrado mesmo assim. Né? Então, é muito complexa essa questão sobre a pessoa. Né? A pessoa é múltipla. Então, por isso que cada orixá contempla um afeto, por exemplo, né? Então, vai trabalhar essas questões que você está colocando aí para a gente agora, né? Enfim, me fugiu a palavra agora. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Então, está muito mais vinculado. Então, a hidroaf é muito mais existencialista, né? No sentido de escolhas do que você quer dentro da religião, do que, por exemplo, uma obrigação que a entidade, o orixá, tá mandando você executar, por exemplo. Tem mais a ver com a segunda. Por quê? Porque você não escolhe. Porque assim, deixa eu explicar melhor, professor. Conforme a minha necessidade, eu cultuo determinado orixá. É isso que eu quis dizer. Aí tudo bem. Tá. Então é isso. Porque as suas escolhas nem sempre estão relacionadas ao que você precisa. A liberdade de escolha é uma coisa. E a sua porque a gente acredita em essência, viu? A gente acredita que existem certas coisas que vão fazer bem para você, independente de você aceitar ou não. E isso é a sua essência. Existe um certo caminho que você deve seguir, e se você não seguir, você vai ser mais frustrado. Isso para nós é destino. E quem me orienta como agir é o orixá. Exatamente, é o Búzios. É o jogo de Búzios. A Yalorixá e o Babalorixá que vão traduzir a vontade de orixá por meio do jogo de Búzios. Por isso que não é escolha. Tá assim de gente que é de orixá X e quer ser de Y. Por conta de se ver nessas características que a gente vai colocando para cada um dos 16 orixás que a gente cultua no Brasil, né? Aí fala assim, eu quero ser de Yansan, porque Yansan é isso, Yansan é aquilo. Aí chega lá no jogo de Búzios, não, minha filha, você é de Iemanjá. Ah, não sou de Iemanjá, não. Não, você é. Então tem isso, entendeu? Tem muito disso. Professor, pegando essa sua fala aí, houve uma redução da quantidade de divindades a serem cultuadas aqui no Brasil em relação às que eram cultuadas na África? E outra questão também, o senhor poderia fazer uma síntese aí
da hierarquia dessas divindades, porque eu acho que muito do preconceito que se tem em relação à religião de matriz africana é a falta de informação, né? Eu sei que o senhor já falou aí, né, entre linhas, sobre a relação das divindades que são forças da natureza ou ancestrais que foram importantes para a comunidade, mas se o senhor colocar de uma forma mais didática, assim, hierarquicamente, a função, eu acho que é uma oportunidade da gente estar informando também as pessoas e quebrando esses preconceitos aí. Tá, mas eu talvez frustre você, a vontade que você está querendo de hierarquizar, mas eu vou tentar fazer uma explicação didática, né? A principal divindade do ser humano se chama Ori. Ori é a nossa cabeça. Então, orixá nenhum pode tratar uma cabeça doente. Não há possibilidade de relacionamento com a divindade se você não estiver com o seu Ori saudável, em dia. E o Ori é dividido entre o caráter, que é aquilo que você escolhe fazer, e o destino, que é aquilo que já está traçado para você, que você pode influenciar. Se você não entrar numa boa relação de harmonia com essa primeira divindade, que é você mesmo, e que nós chamamos de Ori, que é onde está a energia vital mais concentrada, não tem milagre para você. Mas como você vai deixar o seu Ori saudável, longe da loucura e próximo daquilo que a sua essência espera que você pratique? Nós temos alimento para Ori. A gente alimenta, a gente cultua, dá de comer, a gente ritualiza para sacralizar. Então essa é a principal divindade, a primeira, número 1. Depois vem a divindade de cabeça, que a gente chama, que é a divindade de frente, que é o seu orixá. Quem é seu orixá? E aí vai ser um de acordo com cada um. Agora, se a sua pergunta é, existe o orixá mais importante e menos importante? Aí essa resposta é complexa. Por quê? Existe um orixá que criou todos os outros, que foi Oxalá. Criou os seres humanos. É o orixá da criação. Sem ele nada haveria. Mas ele não é o Deus Criador. O Deus Criador é o Olodumare, que criou os orixás, deixou na mão deles a criação do mundo e finalizou ali a sua produção. E aí Oxalá criou os seres humanos, Orixá Iemanjá ajudou a criar os seres humanos, criou as cabeças dos seres humanos. Então, assim, Oxalá e Iemanjá, eles estão na base dessa concepção da criação do ser humano. Portanto, eles são muito importantes. Mas não dá para dizer que eles são os mais importantes. Porque, por exemplo, para mim, que sou iniciado em um orixá, que é o San, que é um orixá pouco conhecido no Brasil, inclusive, para mim, o San é mais importante. Mas não significa que eu não deva cultuar Oxalá, né? Então é difícil fazer essa hierarquia. Por exemplo, qual o primeiro orixá que deve ser cultuado? Exu. Por quê? Porque ele recebeu o direito de ser o primeiro a ser cultuado, porque ele obedeceu de uma maneira ímpar a uma missão que foi dada a ele, e nisso ele recebeu o título de primeiro. E, portanto, ele sempre deve ser o primeiro a ser cultuado, com risco de você não conseguir fazer mais nada se não lembrar de Exu primeiro. Porque ele é o trickster, a gente não pode esquecer. Ele brinca, ferra com tudo só para te dar uma lição. Para você aprender uma lição. Então, ele é esse tipo de entidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o Exu. E sempre fazer o que ele pede. Por quê? Porque se a gente joga no jogo com ele, a gente só se dá bem. A gente só se dá bem, né? Ele é um orixá que traz muita prosperidade para nós, só que a gente tem que lembrar dele, que ele é primeiro, ele vem primeiro. Então, assim,
Eu poderia falar aqui dos 16, cada um com sua característica e do porquê que ele deve ser cultuado. É difícil, ao mesmo tempo, criar essa hierarquia. É um mundo que foi silenciado para nós, Paulo. É um mundo que foi proibido, que foi demonizado. É um mundo inteiro. São vidas e vidas para aprender tudo sobre candomblé, não vai conseguir. Sabe? Isso a gente tem que ter muito claro quando a gente fala sobre isso. A gente poderia concluir, não sei, de uma forma até tosca, que seria uma criação cooperativa. Então, até a própria convivência das divindades e o culto a essas divindades é muito mais cooperativo do que aquilo que a gente tem aqui no Ocidente, sempre pensando numa hierarquia, uma coisa mais individualizada, né? De obediência a uma hierarquia. Então, seria uma coisa muito mais cooperativa. Pensando até no conceito de Ubuntu, né, da África, de pensar em comunidade, eu sou porque nós somos. Então, há até mesmo na narrativa de criação, uma ação cooperativa, não é apenas uma divindade, mas é um conjunto de divindades. Seria isso, professor? Inclusive, sim, com certeza, você está correto. Inclusive, a forte hierarquia do candomblé, ela está sendo muito questionada nos últimos tempos, sendo apontada como resquícios da escravidão, né? Como características da escravidão que se incorporaram à cultura religiosa e que devem ser revistas, né? E isso é um debate, isso é um grande debate, é um dos tabus também, essa questão da hierarquia. Por quê? Porque o candomblé, apesar de ao mesmo tempo ser Ubuntu, porque para você iniciar uma pessoa, você precisa da comunidade inteira. Então isso é muito interessante, essa necessidade de você precisar da comunidade inteira para iniciar uma pessoa. Um novo elemento, ele passa pelo consenso da comunidade. E isso é o que mantém a comunidade podendo ser chamada como nome de comunidade, né? Essa questão do Ubuntu, eu sou porque nós somos. Eu estive na sua iniciação, então você vai ter que estar na do próximo. E assim vai. E assim essa corrente não se larga. Só que ao mesmo tempo, a hierarquia, ela é importante. Porque quem fala é o pai de santo da comunidade. Quem tem o poder da fala, que nem eu falei para o Brasílio, é o pai de santo. Ele tem a palavra sobre todos os assuntos. Qualquer pessoa da comunidade, ela pode se tornar iniciada ou não? Não. Não. Como é que eu sei que você pode ser iniciado? Qual critério que você atende? Então, o orixá precisa pedir. E aí tem alguns jeitos do orixá pedir. O jeito mais dentro da lógica ritual é uma coisa que se chama bolar no santo, né? Que é também chamado... Não, eu nunca ouvi falar em outro nome, né? Deve ter um nome em Yorubá para isso. Mas você entra numa espécie de semi-transe. Você dorme. Você dorme. A festa tá rolando e de repente você dormiu. Isso para nós isso aconteceu comigo em 2014, começo de 2014. E logo em seguida eu já entrei para fazer o santo em julho. Isso é visto pela comunidade como a primeira manifestação do orixá. E aí há ritual para isso. Então aí você é tratado ritualmente naquele momento, é levado para um lugar onde vai permanecer e às vezes nem sai. Às vezes você já se inicia dali em diante, dependendo da situação. Tem pessoas que chegam na casa de candomblé e falam assim, eu quero me iniciar. E aí o pai de santo joga no búzio e vê o que o orixá fala. Se o orixá disser que tudo bem, tudo bem. Se o orixá disser que não, não. E, não precisa, você que decide, aí tudo bem. Aí nesse caso, se o orixá disse que você pode decidir, aí você decide. Né? E tem um pouco de diferença também entre as pessoas que entram em transe e as pessoas que não entram em transe. Porque existem pessoas que não entram em transe. E essas pessoas também têm lugar na religião.
né? Mesmo como iniciados, né? E essas talvez seja mais fácil de você iniciar sem, assim, uma demonstração muito clara da divindade de que ela precisa ser iniciada. Porque normalmente quem tem necessidade do tipo assim, tá ficando ruim porque precisa iniciar, ou tem problemas espirituais porque precisa iniciar, normalmente são pessoas que dão transe, né? As pessoas que não dão transe, elas têm um pouco mais de controle sobre, enfim, tudo na vida. Só que, porém, quando elas se iniciam, elas têm mais responsabilidade dentro da comunidade. Porque elas são os olhos de quem está em transe. Quem não dá transe são os olhos e os ouvidos de quem está em transe. Professor, e durante o rito, o senhor poderia falar para a gente um pouco aquilo que é possível? Como que funciona o rito, o culto, assim, no dia a dia? Então, existem muitas, diversas possibilidades, né? Não é homogêneo, não tem algumas regras a seguir, o sacerdote não faz um determinado rito? Olha, eu vou te contar assim. O que acontece toda vez que eu vou no candomblé? Toda vez acontece o quê? Eu chego, esfrio meu corpo, fico 10 minutos lá sem fazer nada, vou tomar um banho de folhas, que foi anteriormente macerado, folhas sagradas, que a gente canta para encantar, ou às vezes não está cantado para encantar, é um banho só para acalmar ou para esquentar, dependendo do que vai ser feito. Tomo esse banho, visto a minha roupa apropriada, que em geral é branca, no meu caso, coloco os meus fios, que não são, são vários, né, que ficam lá, e vou tomar a benção dos espaços sagrados do terreiro. Então eu tomo benção da porta, dos orixás que ficam expostos ao tempo, que por motivo específico eles ficam expostos, o pagodô da casa, que é a estrutura que representa a coluna de sustentação espiritual da casa. Eu vou até lá, a porta dos quartos onde ficam os orixás e peço a benção. Terminei de fazer isso, eu estou pronto para começar a função, só que a função varia muito. Porque lembra que eu te falei que é toda uma comunidade para uma pessoa naquele momento da iniciação? Isso se repete durante várias fases da vida da pessoa. Então, dependendo do número de pessoas daquela comunidade, o tempo todo a gente está trabalhando para que alguém esteja bem, para que alguém esteja em dia com suas obrigações com a religião, para que alguém esteja ou iniciando, ou fazendo 3 anos de iniciado, ou fazendo 7 anos de iniciado, ou dando um bori, que é alimentando o ori, que nem eu falei para vocês. Né? Então, assim, a própria comunidade em si, ela se autossustenta, né? Então, você é requerido para estar ajudando irmãos e irmãs, porque você é comunidade. Agora, então, também tem as festas públicas, que é quando a gente abre as portas para as pessoas poderem conhecer, visitar, e, enfim, tem gente que tem fé em orixá, mas não é de nenhuma comunidade, ela só frequenta, né? Então, para essas pessoas também é o momento da festa pública. E aí, essa festa pública tem o xirê. Você já ouviu falar em gira? Sim. Então, gira e xirê é mais ou menos a mesma coisa, tá? Que é quando a gente enroda, entoa cantigas. Né? E esse é um momento que sempre acontece também. Né? E aí tem, nas festas, tem um momento em que os orixás são convidados a vir para a festa, e aí quando eles são convidados para vir para a festa, acontece os transes, as escorporações, tem gente que chama de escorporação, porque diz o orixá está dentro, ele sai para fora. Tem gente que fala que é incorporação, que o orixá está fora e controla o corpo. Tem gente que vai chamar de transe, tem gente que vai chamar de outros nomes, né? Então aí tem esse momento, que é um momento ritual mais sagrado para nós. E aí às vezes os orixás dançam, cantam, dão conselhos, abraçam, distribuem alimentos, passeiam pelo espaço.
e vão embora depois. Mas eu tô te contando assim, você pode ficar na sua cabeça pensando assim, quando eu for no candomblé vai ser assim. Mas nem sempre, tá? Porque existem muitas possibilidades, inúmeras, né? Essa é apenas uma delas, né? E eu ainda falei assim de uma forma bem genérica. Que nem eu te contei, é um mundo inteiro, né? São muitas coisas que a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Eu convido vocês a conhecer uma casa de candomblé, a irem a uma festa de candomblé, uma festa pública. As festas de candomblé são mundialmente conhecidas pela sua beleza, né? Então, assim, vale muito a pena. Mesmo que sejam curiosas, né? Não como religião. No candomblé existe a figura da cura. Você vê hoje, essas religiões pentecostais trabalham a questão da cura. Então, o foco deles é a cura. E no candomblé? Existe o milagre? Existe a cura? No candomblé existe a cura e o candomblé... Digo mais, professor, o candomblé ele foi e continua sendo o hospital das pessoas pretas de periferia, sabe? Ele foi durante muito tempo esse lugar onde as pessoas buscavam cura, mas não é milagre. É manipulação energética. É alquimia. É magia. Né? É feitiço. É saber utilizar os alimentos, é saber utilizar as plantas, é ter um conhecimento que foi apagado, é ter um conhecimento resgatado que foi demonizado, que foi esquecido, é saber qual planta é boa para tal situação, é saber que alimentos é interessante para tal situação, qual entidade a gente tem que agradecer, para qual a gente tem que pedir, para quem a gente tem que clamar por uma ajuda específica, mas nunca é milagre, é sempre uma relação de troca entre as entidades e os seres humanos ou de manipulação energética. Por exemplo, tem uma necessidade específica, no meu caso, de ter necessidade de muita criatividade intelectual por conta do meu trabalho. Preciso escrever muito, criar muito. Né? Vocês sabem o que é isso, que a gente compartilha dessa condição. Né? Então, assim, eu aprendi com o meu pai de santo um banho específico que eu faço, só que eu já notei que quando eu faço dentro da casa de candomblé, com a energia da comunidade, tem um efeito muito superior de se eu tentar fazer em casa. Né? Mas é um banho, né? Específico, com uma característica tal, com uma receita tal, feito de modo tal, eu fico zerado quando o assunto é criatividade. Você entende? Isso é um modo de cura. É uma forma de se curar, de se manter, né, de acordo com as suas necessidades. Né? Agora, dizer assim, que você está lá parado e o milagre vem, pode acontecer, como eu conheço gente que aconteceu. Mas não é o nosso modo de operação. A gente não opera assim. A gente costuma fazer ebós. Ebó é um agrado às entidades, né? Para conseguir objetivos, que inclusive os de cura são os que as pessoas mais pedem, né? Professor, para a gente combater o preconceito nas escolas, como o senhor falou bem, né? A intolerância e os tabus, que tipo de discurso o senhor acha que a gente poderia levar para a sala de aula para que os alunos compreendessem melhor, né, e tivessem mais respeito com as religiões afro? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa simplesmente parar de dizer que Exu é o diabo. Eu acho que se a gente começar por aí, eu acho que a gente consegue abrir a primeira porta. Então, assim, Exu nas escolas. Essa frase tem sido repetida pela militância negra. Exu nas escolas. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão querendo dizer assim, a religião já está na escola, senhores e senhoras professores e professoras. Macumbeiro já é xingamento dentro das escolas. Então, cadê a reflexão sobre a religião? Por que ninguém fala que Exu não é o diabo? Não é? A gente fala o tempo todo que a gente precisa ir contra o negacionismo, mas quando se trata de ciências humanas,
às vezes a gente acha que é questão de opinião, né? Negacionismo científico é só quando é vacina, né? Agora, quando é ciências humanas, aí é questão de opinião. A pessoa tem o direito de pensar assim. A gente esquece que a reflexão para conscientização é parte do nosso trabalho de formação. E a gente não Professor, pode eu se, preciso, eu se né? preciso fazer uma intervenção aí que é assim, não é que ninguém fala. Eu, por exemplo, falo, né? Aliás, teve durante um ano, né? O Carlos deve se recordar, eu fui incumbido pela escola para ministrar as aulas de religião, né? Aí eu tenho um material, né, que eu utilizo, né, até vídeo, tem um vídeo que fala de diversas religiões, é totalmente didático, né, não fala com tanta profundidade, mas aborda todas, inclusive as religiões de matriz africana. E tive a felicidade de ter uma aluna que era do candomblé, né? Era criança, mas fazia parte, né? Os familiares eram. E ela me disse: não, agora eu estou me sentindo representado, porque em nenhum lugar, em nenhum outro ambiente, nenhum professor veio esclarecer aqui que é uma religião tal qual todas as outras e que tem que ser respeitada e entendida assim como todas as outras. E isso foi uma oportunidade também para falar, né? Para que ela colocasse lá a sua experiência, né? A aluna era do 8º ano, né? Então era criança ainda, né? Pré-adolescente. Mas eu sei que eu entendi a fala do senhor, né? Não é uma coisa subjetiva. Apesar da lei que o senhor já colocou aí, é pouco, né? São poucos ambientes, poucos momentos que a gente tem a oportunidade, como esse que a gente está tendo agora, né? De falar sobre a religião de matriz africana, né? E que chama atenção também é que quando vai se falar de shintoísmo, de budismo, existe uma tolerância muito grande, né? As pessoas falam, não, começam a prestar atenção e alguns falam, nossa, que fofo, né? Tem um portal para você entrar lá, fazer suas orações, oferendas, seu rito e tal. Mas quando vai falar de religiões de matriz africana, não, existe uma resistência muito grande, né? Sobretudo quando se fala em Exu mesmo, né? Isso é fato. Que é uma propaganda negativa de muito tempo, né? Que acaba ficando no imaginário popular, né? E o senso comum oferece resistência para compreender que é uma religião que tem seu rito, tem a sua fé, tem essa ligação com a comunidade que o senhor já colocou aí muito bem, né? Que é muito importante, né? Principalmente nos nossos dias aí, que estamos enfrentando aí um retrocesso tão grande, né? E um levante de intolerância tão forte, né? Nos nossos dias agora, tanto por parte da própria estrutura política, como também por um clamor popular, né? A gente não pode negar que essas pessoas que vão às ruas, né, fazer manifestações a favor do próprio Estado, né, de um Estado retrógrado, estão com esse mesmo tipo de pensamento e com essa mesma conduta de intolerância, né? Eu achei muito importante aí na sua fala a ideia da religião estar muito sincronizada com as necessidades da comunidade, né? Então, acho que revela aí o papel de cada um, né? Ou pela fé dos senhores, aí, pelos búzios, pelos orixás, porque a comunidade ela é múltipla mesmo, né? E precisa de muitas funções, né? Se todo mundo fosse de Yansan, o que seria dos outros orixás, não é verdade? Então, eu acredito que é mais ou menos nesse contexto, né? Eu acho isso muito bom, né? Muito interessante, né? Gostei também da sua fala de nos convidar aí até o ambiente de culto, né? Eu acho que isso é enriquecedor mesmo, né? A título de conhecer. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor também as pessoas procuram candomblé, ou a quimbanda, ou a umbanda, em que situação? Porque nas outras igrejas, em outros ambientes de religiosidade, a gente percebe que a pessoa às vezes está passando por uma dificuldade, ou tem uma doença, ou algum parente precisa de algo, né? E aí ele procura aquele local lá para se conectar com alguma divindade. Sempre em busca de algo, né? Sempre nesse sentido muito material, me parece, né? A ideia de você querer uma cura para o corpo, agora com essas igrejas, essas novas igrejas aí que são da prosperidade, né? Uhum.
para conseguir bens materiais, um carro, uma empresa, mas o candomblé, a pessoa procura geralmente em que contexto? Boa pergunta. Em geral, as pessoas procuram porque os familiares frequentam e já existe uma cultura familiar relacionada àquela religião. E é muito comum a gente ver pessoas procurando uma casa para frequentarem, porque são da religião, têm fé em orixá, mas que não estão mais na casa, a casa que frequentavam fechou. Então, esse é o grupo majoritário. Normalmente tem relações familiares envolvidas. É uma religião familiar. Isso é muito forte. As famílias frequentam juntas candomblé. E um segundo grupo é esse grupo que o senhor destacou, né, que vão em busca de cura. São pessoas que sabem que lá elas vão conseguir cura, né? E essas pessoas são sempre muito bem acolhidas pela religião. E existe um terceiro grupo, que é o grupo que eu considero que vão em busca de feitiços, vamos dizer assim. Da magia que os pais e mães de santo conhecem e dominam. Em busca de bens materiais, em busca de namoros, homens, mulheres, né? Em busca de resolver problemas que são cotidianos, vamos dizer assim. Esse grupo tem 2 tipos de tratamento dispensados a eles. Algumas casas tentam deixar eles lá no gelo para ver se eles desistem, que é o nosso caso. E outras casas oferecem a solução para os seus problemas, né, a um preço módico. E assim conseguem muitas vezes manter as necessidades básicas da comunidade, né? Os famosos clientes. Isso existe muito, né? E é bem visto por quê? Porque é uma forma da comunidade se sustentar, né? Só que pode ter riscos, né? De muitas vezes uma pessoa focar muito nessa ideia da clientela como forma de sobrevivência e, né, ser humano é ser humano, né, gente? A gente pode errar, né? A gente pode ficar querendo tirar muita água da fonte que já está quase secando, ficar querendo que a terra dê mais do que ela está conseguindo dar, né? Isso acontece com todas as lideranças, né? Saber a hora de parar, se você está lá num nível muito hard da coisa, é difícil, né? Exige humildade, né? Exige humildade. Então, eu acho que, assim, acima de tudo, é uma religião familiar e comunitária, que está interessada para si, para o dentro, na sua autopreservação, no fortalecimento das pessoas que fazem parte efetivamente, né? E o público é o público, que vem e vai e tá tudo bem, vem, recebe o axé e vai embora, volta quando precisar de novo, quando sentir saudade, quiser trazer uma flor, quiser trazer um botijão de gás. É um lugar de convivência, né? É um lugar de convivência acima de tudo. Professor, e qual a diferença entre oferenda e sacrifício? Existe uma diferença no rito da oferenda e do sacrifício? E os propósitos são diferentes também? O sacrifício animal e a oferenda, eles podem ser vistos como partes de um mesmo grupo, né? Professor, se puder fechar o microfone, é porque está dando uma interferência. Obrigado. O sacrifício animal, inclusive, que foi alvo, né, de um processo no Supremo Tribunal Federal, que um grupo, uma organização civil não governamental entrou com um processo, né, eu não sei o nome exatamente, como é que chama,
mas que eles queriam proibir o sacrifício animal, né? Se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul ou Paraná, né? E que se isso fosse aceito, teria consequências nacionais, né? Porém, a liberdade de culto foi preservada porque é inconstitucional, né? Então, o primeiro argumento que o professor Dr. Edio Silva usou, né, é que as sumidades que estavam trazendo aquele processo para ser votado no STF usavam sapatos de couro, né? E que não havia nenhuma comoção pelo sacrifício animal da carne que eles comiam diariamente. Mas a galinha da macumba precisava ser protegida, né? Então ele mostrou o caráter racista da proposição e acabou que, enfim, não passou, né? Mas, então, essa é uma coisa que a gente precisa pensar sobre a questão do ritual. Usar a palavra sacrifício nos leva para um lugar lá daqueles filmes de terror que a gente vê uma pessoa sendo sacrificada, que a gente vê um bicho sendo sacrificado e envolto numa atmosfera de medo, opressão e coisas ruins, né? E o sacrifício animal no candomblé, ele não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O animal, ele recebe um tratamento específico, ele é limpo de uma forma específica, ele é vestido de uma forma específica, é cantado cantigas de uma forma específica para aquele animal, dependendo da situação, dependendo do animal, dependendo do sentido, da intenção. A morte é feita de um determinado jeito que também tem a ver com as intenções. E a vida daquele animal está sendo trocada pela vida da pessoa que é alvo daquele momento ritual. Então, é para fortalecer a vida da pessoa. Da mesma forma que quando você está lá na churrascaria e você come um bife, é para fortalecer a sua vida. E eu não estou sendo apenas literal, não. Eu não estou sendo apenas metafórico, eu estou sendo literal. Por quê? Porque aquele animal que vai ser utilizado no ritual e que vai dar a vida no ritual, ele é alimento para a comunidade até o fim. Então, toda a comunidade vai comer daquele alimento. E faz parte da nossa compreensão comer aquele alimento, daquele animal que foi utilizado naquele ritual para a vida daquela pessoa. É uma forma de a gente se ligar à vida da pessoa que foi agraciada com o sacrifício do animal. Então, nós também vamos fazer parte daquela história, daquele momento e daquele axé. E é por isso que a gente chama os alimentos de axé. O axé do animal serve para nos fortalecer enquanto comunidade. E há toda uma dinâmica de conquistar um ambiente propício para que esse sacrifício ocorra, de modo que não cause maus tratos ao animal e de modo que ele não atrapalhe a sintonia espiritual que está querendo ser criada ali, que tem como objetivo melhorar a vida de alguém, fortalecer a vida de alguém. Então, por exemplo, o sofrimento animal não seria um elemento que a gente gostaria de ter quando estamos todos em comunidade em prol de alguém, querendo fortalecer, levantar a vida de alguém. Então não há sofrimento animal. A morte é rápida e o alimento é total, assim, o uso do alimento é total. O animal, ele é uma fonte de alimento espiritual e também material, no caso, né? Ele é consumido. Professor, eu poderia fazer uma analogia, então, com algumas outros ritos, né? Que também utilizam o animal em sacrifício. Em outras religiões, como no cristianismo, por exemplo, tem o momento que se come o peixe, né? Que é um animal e é uma cerimônia sagrada também, né? Durante determinado momento na religião, e assim também como o Dia de Ação de Graças, que matam o peru também, né, para poder se alimentar.
E, então, são animais que são consumidos em determinado momento, que tem a ver com o sagrado, né? E parece que, como houve uma certa, até pela questão do capitalismo mesmo, né? De venda e tal, a apropriação por parte do mundo profano, né? De se vender aquilo no mercado, você vai lá e come com a família naquele dia específico, mas a celebração, ela é uma celebração religiosa, né? Então, seria um sacrifício também para uma celebração religiosa. Teria uma certa analogia com esse sacrifício que o senhor nos falou agora, e a questão da oferenda, né? A oferenda tem uma diferença com essa questão do rito do sacrifício? Então, o sacrifício faz parte da oferenda, né? É porque, assim, na verdade, a gente precisaria conceituar a oferenda. O que você está chamando de oferenda, né? Para eu poder te responder melhor. O que você está querendo dizer com essa palavra? Né? Uma oferta, né? Uma doação. Eu vou lá doar alguma coisa para o terreiro, né? Ah, tá. Um objeto, uma fruta, não sei, uma roupa. Ah, entendi. Então, e as oferendas, elas podem acontecer de uma forma muito mais cotidiana. O sacrifício animal, ele tem uma importância ritual muito, muito grande. Para nós, o sangue, ele é dos mais sagrados elementos. Então, existe um processo muito complexo para que cheguemos ao ápice do sacrifício animal. Então, o sacrifício animal não é feito à torta e à direita, não tem nem motivo para fazer isso. Para nós, o sangue esquenta. Se eu sair ensanguentando tudo por ali, eu vou botar fogo na minha casa. Vou botar fogo na minha casa. Então, assim, eu vou fazer desandar tudo. Quando eu brinquei no começo falando em alquimia, porque tem a ver com a questão da harmonia. Da harmonia dos elementos químicos que o alquimista busca para tentar fazer novos materiais. A mão do Yalorixá, do Mabalorixá, tem muito de alquímico. Então, assim, agora eu preciso de um pouco de sangue animal. Mas não é a única coisa. Se ele não tiver todas as outras, o sangue animal sozinho também não vai fazer nada. Você percebe? Então, assim, é uma junção, né? Então, numa mesa que vai ser servida uma galinha, por exemplo, que foi morta para levantar a vida de alguém, nessa mesa vai ter muitas outras coisas, não só uma galinha. Vai ter feijão, vão ter frutas, vão ter várias outras comidas, que são comidas rituais da mesma forma, e que têm sua importância ritual da mesma forma, né? Mas que não chamam tanta atenção, né? Não chamam tanta atenção. Mas, veja, a analogia que você fez, eu acho que ela é mais apropriada ainda se a gente pensar no judaísmo, que tem regras específicas para o abate animal. Então, existem lugares que abatem os animais e que produzem comida de acordo com as regras específicas da religião judaica. Eu acho que aí tem uma analogia muito mais próxima. É praticamente uma comparação. A gente pode comparar. Trata-se da mesma situação. A diferença é que nós temos uma relação comunitária que está menos instituída, né? Então, assim, a gente não tem uma empresa que produza comida da maneira como a gente come no candomblé. Mas a segurança alimentar é a mesma. A gente precisa criar segurança alimentar dentro do terreiro para que a gente se alimente nos momentos rituais somente com alimentos que são permitidos. Então, assim, em situações rituais, a gente produz tudo que a gente vai comer. E o sacrifício animal está incluído dentro disso. Né? Então, não tem a ver só com a questão de a gente vai matar bicho. Né? Tem a ver com essa questão do sacrifício como manutenção da garantia da segurança alimentar. Né? A garantia da segurança alimentar. Tem que ter certeza que o animal morreu daquele jeito para eu poder comer e me fazer bem, ritualmente falando. Professor, eu vou interromper. Infelizmente, nós já vamos avançando para 2 horas de entrevista e nós, com certeza, ficaríamos o dia inteiro aqui. Tá? Mas eu queria realmente agradecer e queria que você fizesse as suas considerações finais
e agradecer ao professor Paulo, agradecer ao professor Brasílio, tá? Porque essa sua entrevista, professor Renato, está sendo de extrema valia não só para formação, como também para conscientização de todo mundo. Tá? Muito, muito interessante. As suas considerações finais. Certo, professor Carlos, professor Brasílio, professor Paulo, professora Morgana, eu quero agradecer demais a acolhida que vocês deram para a gente poder tratar de questões que muitas vezes são tabus, né? E aumentar a informação veiculada de forma respeitosa sobre as religiões de matriz africana, especialmente o candomblé, que é a religião que eu conheço um pouquinho mais, né? Eu quero dizer que eu sou um professor e que eu sonho no dia que a escola tenha como parte do seu projeto político-pedagógico a inclusão do respeito às diferenças religiosas cada vez mais. E, tratando-se de Brasil no século XXI, respeito às religiões afro-brasileiras, que estão sendo perseguidas, terreiros invadidos, mães de santos e pais de santos atacados. Então, a gente vive um genocídio epistêmico e a gente vive uma perseguição que é real, violenta, e pode ser também indícios de um genocídio religioso. Né? No Rio de Janeiro, o que está acontecendo é muito sério. A gente tem visto os ataques a terreiro aumentar exponencialmente. A gente tem visto alianças entre igrejas neopentecostais e tráfico de drogas para controle territorial. E nesse controle territorial, parte da produção identitária que se cria é de oposição às religiões de matriz africana. Então, nós estamos vendo como as coisas estão acontecendo. Então, nós precisamos tomar alguma posição, enquanto funcionários públicos, enquanto professores, enquanto formadores de opinião, e parar de fingir, né, que religião não se debate na escola. Vocês apresentaram aqui a ideia de que isso é debatido na escola de vocês, eu achei excelente. Mas, infelizmente, isso não acontece em sua maioria. Né? As pessoas acham que tratar a Lei 10.639 significa tratar a cultura, mas ninguém vai falar de religião, porque ninguém quer tocar onde estão os valores inegociáveis do racista. As pessoas racistas querem continuar dizendo que Exu é o diabo. Então a gente precisa tocar onde está quente. A gente precisa tocar onde está quente, fazendo as nossas intervenções nesse sentido. Então, por isso, levem Exu para as escolas. Não no sentido do proselitismo, porque religião afro-brasileira não é proselitista. Ela não oferece salvação. Mas para a gente refletir sobre a forma como Exu está sendo levado para as populações e ressignificar a partir da informação que vem com representatividade, ou seja, da boca das próprias pessoas que conhecem quem é Exu, para poder dizer quem é Exu. E isso é só um exemplo, né? Que é o exemplo mais candente para nós. Mas é um exemplo que eu quero deixar, porque pelo menos é uma forma de eu fazer as considerações finais e deixar, de alguma maneira, um legado aqui. Né? Exu nas escolas como forma de combate à intolerância religiosa. Muito obrigado. Olha, eu queria agradecer a você, agradecer ao professor Brasílio, agradecer ao professor Paulo e à professora Morgana. Tá bom? Professor Renato, foi um prazer tê-lo conosco. Tá? Esperamos gravar outro programa com você, hein? Pode me chamar que eu venho. Vai ser muito bom. Muito obrigado. Professor Carlos, eu gostaria também de agradecer. Professor Carlos, eu gostaria muito de agradecer ao professor aí por ter dedicado esse seu tempo aí para nos ensinar, né? Foi um prazer para mim também passar esse momento aqui que o Carlos falou que já foram 2 horas. Para mim
não passaram de 10 minutos, né? Foi um prazer mesmo, um grande aprendizado. Obrigado, professor. Obrigado, Brasílio, Morgana e professor Carlos. Estou à disposição sempre que puder participar de algo dessa forma. Será um prazer, sim, tá? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Renato. Tenha uma boa tarde. Obrigado. Esse programa vai ser Obrigada, gente. e postado no canal TVC, que é o canal Cora Coralina. Muito obrigado a todos e até a próxima.